Olá você, grande abraço, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal da Mais TV, no YouTube, aqui na página Radialista Clarete Coutinho, na página da Mais TV. Hoje é terça-feira é dia da gente conversar, dia da gente bater papo, conversar com quem tem conteúdo, com quem já fez, faz ou fará algo pela comunidade. E aqui hoje não é diferente, quem já fez, quem faz e quem continuará a fazer algo pela comunidade, em todos os sentidos. Hoje o nosso convidado é o pastor Antônio Carlos Ferreira de Almeida, o pastor Zequinha, o pastor das crianças, dos adultos, que trabalha e que não trabalha sozinho. Ele tem um punhado de companheiros de trabalho, alguns deles a gente vai conhecer hoje aqui. É uma entrevista muito legal, muito diferente, como tem sido diferente todas as nossas entrevistas. Aliás, ser diferente é nosso objetivo, diferente uma da outra, porque tem tanta gente que faz tanta coisa pela comunidade que a gente precisa valorizar. Nesta terça-feira, o pastor vai conversar com a gente sobre o seu trabalho. Ele é radialista, ele é pastor, ele é jornalista, ele é do Norte Pioneiro, trabalha na Califórnia, mas não aquela Califórnia lá dos Estados Unidos, mas aqui do norte do Paraná. Vamos contar um pouquinho desta história. Enquanto isso, você pode se inscrever no canal, acionar o sininho, aqui na página curtir e também compartilhar, porque quanto mais gente estiver com a gente, melhor. Depois do nosso primeiro intervalo, vamos falar aqui com o pastor Antônio Carlos. Você vai gostar do papo, da conversa. É conversa boa, bacana, cheia de conteúdo. Já já a gente volta. De Siqueira Campos para você. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas, com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Pois é, e nesta terça-feira, então a gente vai conversar aqui com o pastor Antônio Carlos Ferreira, pastor que tem um trabalho maravilhoso de evangelização e de valorização, sobretudo, da palavra de Deus. Já vou rapidamente para a nossa conversa, por causa da sua agenda. Queria dizer que é uma satisfação muito grande em recebê-lo aqui na Mais TV e em tê-lo em Siqueira Campos. Que bom tê-lo
da mesma forma como a gente te conheceu, alegre, feliz e fazendo as pessoas felizes, pastor. Prazer em ouvi-lo. Clarete, é uma alegria estar com você, com o pessoal que está acompanhando a Mais TV aí, principalmente estar de volta aqui à região, né? Porque estive nesta região há 10 anos atrás, por um tempo curto, mas estive aqui. E é uma alegria poder estar conversando com você e com o teu público que está em casa. Então vamos falar da sua missão pastoral primeiro. O senhor é pastor, eu me lembro e conheci o senhor na igreja presbiteriana. O senhor é pastor hoje, é um pastor que não tem uma igreja fixa, como é que é essa história? Na verdade é o seguinte, completei esse ano 33 anos de pastorado e durante a minha história eu estive com 2 igrejas, né? A Igreja do Nazareno, que é uma igreja de origem americana, que nasceu em 1903, 1904, e a Igreja Presbiteriana Independente, que também é da mesma época e que nasceu aqui no Brasil, né? E ambas têm um propósito só. Apesar da placa, o objetivo é o mesmo, os princípios são os mesmos e principalmente a seriedade do trabalho é a mesma, né? Então, a igreja com propósito de seriedade não é apenas mais uma igreja, né? E tem história, porque de 1903 para cá nós já temos aí um tempo considerável, né? São 120 anos, então a seriedade é muito grande. E ao longo do meu trabalho, do meu pastorado, nós tivemos um momento em que precisava seguir num trabalho, que é o que eu faço hoje, que é um trabalho independente, sem o vínculo, porque eu precisava estar mais livre para atuar. Mas a minha maior felicidade é que eu penso o seguinte, não é a placa, mas é Jesus. Então, a partir disso, para mim, eu não me importo com a placa, desde que realmente o nome de Jesus é pregado, é falado, o evangelho é anunciado com seriedade e com comprometimento com a palavra de Deus. Se tiver isso... E o senhor usa um linguajar diferente para a sua missão. Vamos chamá-lo assim de missionário. O senhor seria um missionário, aquele que não para, está sempre em missão. A pandemia nos fez parar um pouquinho, mas daí, enquanto estávamos parados, tivemos que, de alguma maneira, desenvolver alguma coisa que pudesse alcançar. Aí criamos um estúdio, começamos a trabalhar e transmitir através de um estúdio, mas assim, o propósito era estar, como por exemplo, hoje eu estou aqui em Siqueira Campos, né? Temos agenda aí para Goiás nas próximas semanas, temos agenda, voltamos aqui em Jacarezinho também aqui próximo, nos próximos dias, temos agenda para Londrina já na sequência, quer dizer, o trabalho retomou, né? A pandemia deu uma acalmada e a agenda retomou. Mas, assim, eu tive o privilégio de, ao longo dos últimos anos, com exceção dos 2 da pandemia, de estar em todo o Brasil com esse trabalho sempre itinerante e que é muito gracioso, principalmente pelo presente que você tem, de conhecer pessoas novas, de estar com cidades que cada um tem a sua característica, tem a sua predominância, tem o seu jeito de ser. Então, você vê que o Brasil ele tem múltiplas culturas envolvidas aqui dentro e tudo mais, e principalmente pessoas como nós, que estão espalhados por esse Brasilzão. É muito gostoso fazer isso. O pastor Antônio Carlos, ele é conhecido como pastor Zequinha. O pastor Zequinha trabalha com alguns personagens interessantes. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre estes personagens. Nós temos, são dezenas, mas pelo menos 3, segundo o nosso editor e diretor Alessandro Silva, para a gente trabalhar. Nós vamos conhecer um pouquinho o trabalho dele, como ele é feito. Ele trabalha com, fala aí o senhor, com bonecos ventrílocos. Isso, ventrílocos ou ventrílocos, o que são, né? Hoje a arte dos bonecos, nós temos os bonecos fantoches, que são aqueles que só o boneco aparece e o manipulador fica escondido atrás de uma cortina, atrás de um cenário, enfim, e só o boneco aparece. Nós temos as marionetes, que são aquelas de fio, né, que você movimenta elas no chão e, enfim. Nós temos os de manipulação, onde no país hoje uma companhia que se tornou muito conhecida pela manipulação é a companhia Trux, em que os manipuladores se vestem de preto, né, e ficam com fundo preto, e só o destaque é para os bonecos. Então, 2 seguram a mão, um segura a boca, outro segura o pé e faz o movimento. E temos a ventriloquia. A ventriloquia é o boneco sentado ao seu lado e falando sozinho, né? E o senhor trata de vários assuntos com eles? Eu tenho assim o privilégio de não ficar somente na igreja, né?
completei agora em janeiro 25 anos de carreira com essa companhia de teatros aqui em sua turma, inclusive com registro no DRT de São Paulo como ator no estado de São Paulo, e tive o privilégio de atuar tanto na igreja como em empresas, em congressos de professores, Polícia Militar do Estado de São Paulo, com vários momentos de treinamento, de sala. Eu me lembro que participei de um evento de treinamento do ProERD no Anhembi, com cerca de 2.000 policiais do Estado de São Paulo e também alguns que vieram dos outros estados para aprender a trabalhar a questão do ProERD. Então, hoje a gente trabalha isso, a gente vive onde Deus nos coloca, né? Então, se o trabalho tem a ver com treinamento e capacitação, vamos. E se é a igreja, a palavra de Deus. Então vamos conhecer o primeiro personagem dele, que é de um caipira, é isso? O Joer. Joer. Um mineirinho, caipira, contador de causos. O que o Alessandro vai montar para a gente, vai mostrar para a gente agora? Vamos ouvir um pouquinho. O pastor Zequinha e o Joer. Nossa, Joer, eu já estava indo embora, pensei que você não ia aparecer aqui no sítio hoje. Então, se é que eu fui na cidade, tá na hora de encontrar umas coisas, sabe? Ah, tá, então você foi fazer compra. E é que, você sabe, né, recidiu tá ganhando, e nós vamos dar um jeito de encontrar umas coisas que tá sartando, né? Ah, legal, pagamento do quê? Eu vendi aí uns nick que tava estocado aí. Ah, legal, muito bom. Mas e aí, como é que estão as coisas? Oni, eu fiquei impressionado. Impressionado com o quê? Oni, eu fui no mercado, rapaz, nós tinha tanta gente, e com esse tar do coronga aí, tá difícil de andar, que o pessoal tá tudo num toar de novo. É complicado, né, Jorge? O pessoal parece que tá todo mundo querendo sair ao mesmo tempo, correr ao mesmo tempo, comprar ao mesmo tempo, isso é um perigo, né? E então, eu tava pensando, rapaz, eu tava olhando que eu fui quando eu ia no mercado, e nós não tá nem na loja, sabe? Pra nós ela sabe pegar umas coisas lá na loja de departamento, e o que nós nos estantou, tanto na fila do mercado, como lá na fila da loja de departamento, foi a montoeira de gente na fila, tudo carregando os ovos de Páscoa. Ah, né? Afinal de contas, né? Estamos aí na Páscoa e é comum as pessoas comprarem chocolate para dar de presente. Mas com base no que as pessoas compram chocolate? Sei lá, é uma tradição que as pessoas têm, né? Pois é. E aí eu pergunto, e com base no que as pessoas só ficam pensando no tar do coelho de Páscoa? Porque o coelhinho de Páscoa é bonitinho, né? Sei lá, simboliza a vida, o ovo também simboliza a vida. Pois é. Mas o que nós me preocupa, nesses períodos assim de festejo, sabe? Seja no Natal, seja na Páscoa, seja nos outros datas comemorativas, é que as pessoas às vezes confundem qual é a principal razão da festa. Realmente, nisso eu tenho que concordar com você. As pessoas confundem mesmo qual é a razão da festa, né? E isso é preocupante, sim, hein? Isso é muito preocupante por causa de quê? Por causa que as pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que a principal razão, por exemplo, da Páscoa é Jesus Cristo. Pois é, a razão principal da Páscoa é Jesus. Mas, infelizmente, com essa, vamos dizer assim, com essa comercialização, com essa glamorização do Natal e da Páscoa, da Semana Santa e essas coisas todas, quer dizer, o que se transformou isso? Se transformou no comércio. Você tem toda a razão. Então, e aí eu olho para as pessoas que nem eu estava olhando, lá todo mundo se empurrando, se debatendo dentro da loja. Tinha uma loja num shopping, que tinha uma fila enorme, as pessoas estavam lá esperando para comprar ovo de Páscoa. Para comprar ovo de Páscoa. Mas daí eu fico pensando, às vezes as pessoas se preocupam tanto com a festa, se preocupam tanto com os presentes. Essa é uma linguagem bem diferente de evangelizar, quer dizer, as pessoas às vezes vendo um personagem desse ao mesmo tempo ouvindo, vai entender a questão que o senhor quer dizer, no caso aí a Páscoa. Interessante a questão de trazer o conteúdo da palavra para a linguagem daquele que está ouvindo. Então, a pessoa vai lá assistir uma apresentação, ouve uma mensagem dessas gravadas que temos no YouTube, Facebook e tudo mais, e muitas vezes uma pessoa falando parece que não é tão atrativo. E o indivíduo vê lá um boneco falando, aquilo chama atenção, a pessoa acaba até
se desarmando, né? Porque às vezes está ouvindo uma fala forte dessa, o valor da Páscoa, e fica armado, mas por quê? O que vai criticar a Páscoa? Ninguém está criticando a Páscoa, mas tentando levar para o verdadeiro sentido que ela é, né? E assim com todos os outros temas da palavra, a questão é maior. Aquele que está ouvindo precisa entender o que está sendo pregado. Então não adianta eu ter uma formação teológica, eu ter conteúdo, ter passado pela faculdade teológica, ter me formado na teologia, etc., mas não conseguir fazer com que o conteúdo que eu quero expressar para aquele que está me ouvindo chegue até aquela pessoa de forma simples. E o nosso propósito com esses bonecos é justamente isso, fazer com que chegue de forma simples. A pessoa dá risadas, ela acha engraçado, no meio de uma apresentação, como por exemplo hoje estamos aí em Siqueira Campos fazendo essa apresentação, né, fizemos aí nesse fim de semana, o que acontece? As pessoas acabam acompanhando, né, essa apresentação e acabam refletindo melhor. É que nem as palestras. Você vai para uma empresa falar sobre segurança no trabalho numa semana de prevenção aos acidentes de trabalho, que é a CIPAT de uma empresa, né? Aí chega lá o médico falar tecnicamente sobre um conteúdo, depois vai o engenheiro de segurança falar tecnicamente sobre um conteúdo, e aquilo às vezes é pesado para aquele funcionário do chão de fábrica, que ele quer uma coisa mais simples, que cative. Aí você traz o boneco ele acaba sendo igual, né? A pessoa acaba se sentindo mais à vontade. E aí você fala sobre os perigos da segurança, ele vai absorvendo aquilo, dando gargalhada, rindo. E quando ele vai lá para frente refletir sobre o que ele ouviu, ele vai pensar, puxa vida, realmente era interessante. Aquela palavra que eu ouvi na igreja foi profundo, que aquele boneco falou. Mas num primeiro momento eu estava tão aberto ouvindo a mensagem, que eu captei toda ela sem estar armado, sem estar fechado, né? Porque estava tudo tão gostoso, descontraído, peguei para mim. Os profetas mais conhecidos, mais famosos, entre eles aí Isaías, Jeremias, só para falar de alguns, eles eram eloquentes, eles eram ferozes, falavam, oh, se não fizer isso, enfim. A gente está vendo um esfriamento da espiritualidade. Estamos tendo muitas religiões e menos espiritualidade. E o mundo está descambando. Está faltando uma linguagem mais simples, mais direta como esta, ou uma linguagem mais dura dos profetas de hoje não terem medo de terem a sua vida ceifada? A verdade é o seguinte, eu acho que falta o evangelho, falta a palavra, falta o conteúdo. A forma como ela é apresentada indifere desde que o conteúdo e a verdade seja falada. Então, eu creio que o grande problema que vivemos hoje, vivemos um evangelho que só tem benesses, Sim. Só oferece coisas boas, Pois é. né? Principalmente aquela promessa, olha, venha para Jesus e você vai ter uma vida abençoada. Me mostra onde no evangelho Jesus diz, vem para mim e você vai ser abençoado e você vai ter um monte de coisas. Ao contrário, Jesus disse o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, a batalha vai ser grande. Quem quiser vir após mim, Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então essa caminhada é árdua, e eu preciso saber desta verdade, eu preciso saber que realmente a verdade da palavra, ela não pode ser perdida. Isaías, inclusive Isaías era um estadista. Sim. Isaías, além de profeta, era um estadista. Elias, vamos pegar o profeta mais terrível, assim, no sentido de conteúdo, Jeremias. Jeremias chegou a ser preso, jogado numa cisterna, porque a cidade não aguentava mais ouvir ele falar sobre as repreensões de Deus e tal. E depois ele assiste aquilo tudo acontecendo, né? E podia até dizer, eu avisei. Então, avisou. Era um jovem corajoso, Jeremias. E é por isso que me chama a atenção quando a gente vê o senhor e o caipira, né? O senhor e o Joer, e o Joer fala assim, mas a coisa mais importante da Páscoa é Jesus, mas a sociedade que menos lembra é de Jesus na Páscoa. Entender que a Páscoa não é uma passagem comum, é uma mudança e uma conversão. Aí a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, algumas igrejas evangélicas falam também que é conversão, mas converter de que jeito? É renegar tudo, isso que o senhor falou. E a questão da conversão é muito profunda, né? E aí a questão é o seguinte, a palavra por si só, ela fala. A pessoa que está ali,
é apenas um instrumento. Sim. Eu sou um instrumento. O pastor lá, o padre, deve ser um instrumento. Quem vai falar é Deus. Então Deus me inspira para falar. Era o que acontecia com esses profetas lá atrás. E o grande problema é que falar a verdade, trazer a verdade, lhe faz ser rejeitado, lhe faz ser deixado de lado, ignorado por aquilo que você prega, porque a verdade, ela dói mesmo. Não, é verdade. Mas o que essa palavra tinha que fazer? A palavra, ela é que tem que produzir a conversão. E quando você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 1, né? Quando João diz assim, no princípio era o verbo. Qual era o verbo? A palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois, no final dessa descrição poética dele, ele fala assim, veio porque era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ouvi a palavra, abracei a palavra e estou pronto para ser transformado por ela. Né? Qual é o outro personagem que o senhor tem aí para mostrar para a gente? Olha, são 6, temos 2 aí mais que foram separados, mas eu tenho aí, né, o Robinho, Robson Manuel. Robinho, ele é o retrato daquela criança marota, aquela criança que só apronta arte e no final das contas depois ainda precisa levar uma bronca porque não levou a sério o negócio. Mas o que mais chama atenção no Robinho, por exemplo, nesse período de aula online que as crianças precisaram submeter, nós criamos nas nossas lives o quadro Aula com o Robinho, em que ele aprende conteúdos do dia a dia da escola. E as crianças começaram a aprender isso aí brincando, né? E os professores que tinham que levar lives começaram a pegar esses vídeos e distribuir para os alunos para servir como ensinamento. É português, é matemática, é história, etc. Mas num linguajar bem cômico, um negócio divertido e ao mesmo tempo. Nós vamos ouvir um pedacinho do Robinho, vamos ver aí um pedacinho do pastor Zequinha com o seu amigo Robinho, mas depois a gente vai dar o endereço onde você vai poder ver isso por inteiro. Vamos ver como é que foi um pedacinho dessa história do Robinho aí, vamos lá. E vamos nós outra vez para a aula de hoje? Começou tudo de novo. Começou tudo de novo o quê, rapaz? É todas as vezes a mesma coisa. Que mesma coisa? A gente vem aqui e tem que ficar estudando. Ai, de tristeza da minha vida. Não é tristeza, não. Você precisa entender que estudar é muito importante para você se desenvolver. Eu já te expliquei isso várias vezes, menino. Tá, Dom. E o que a gente vai estudar hoje? Hoje nós vamos para idiomas. E de quê? Idiomas. Que é isso? Línguas diferentes. Hoje nós vamos falar sobre uma língua que você aprende na escola, que você está estudando, que é o inglês. O que é inglês? É um país. Não. Inglês é um idioma. E aí nós temos o inglês que fala na Inglaterra, nós temos o inglês que fala nos Estados Unidos, enfim. O inglês, ele é mais ou menos como o português. Por exemplo, o português que nós falamos aqui no Brasil é um pouquinho diferente do português que a gente fala lá em Portugal. E hoje nós vamos falar sobre o inglês, certo? Certo. Preparado? Nunca. Nunca o quê? Eu nunca tô preparado para essas coisas. Não, tem que ficar preparado sim. Vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre inglês. E aqui, nós temos a matéria de hoje aqui, significado de algumas palavras, certo? Certo, Robson Manuel? Tá, que seja, vamos lá, né? Então tá bom. Primeira palavra que vai aparecer na tela para que as crianças também acompanhem. Olha só. Aliás, você estudou? Você estudou? Você estudou, eu te perguntei. Robson Manuel. Que? Você estudou? Mais ou menos. Ai, faz uma semana que eu deixei a matéria para você estudar e você disse que estudou mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom. Mas eu acerto todas. Vamos ver então, vamos lá. Significado das palavras do inglês para o português, certo? Tá. Primeira palavra é essa, ó. Can't. Como é que é? Can't. Qual é o significado da palavra can't? É fácil. É fácil? Nossa, super fácil. Super fácil? Esse eu nato na primeira. Então mata na primeira. O que é can't? É uma coisa que tá quente. Como é que é? Por exemplo,
A minha mãe fez um café Ah, e eu não consegui tomar. por quê? Estava quente. Sem graça. Não é nada disso. Não, claro que... Que forma maravilhosa de ensinar e de aprender, né? Que legal. E o legal é que foi pegando, porque, na verdade, o que aconteceu? Veja bem, você, eu, trabalhamos com pessoas. Surgiu a pandemia, o que aconteceu? Ficamos isolados das pessoas. Exatamente. E eu precisei desenvolver alguma coisa para que pudesse continuar atingindo. Foi construído um estúdio lá, construí um estúdio na minha casa, no fundo lá temos uma sala, montamos um estúdio e começamos a produzir esses vídeos pensando nessa ideia, ó. Vai precisar de conteúdo, os professores estão... Porque o professor é professor, ele não é youtuber, Claro. ele não é cineasta, ele não é editor de vídeo e tinha que correr atrás. Verdade. Então disponibilizamos e falamos para o pessoal, olha, tá aí, principalmente no YouTube, né? E o que acontecia? Nós fazíamos um programa semanal na sexta-feira com vários conteúdos e ficava disponível. Vocês podem baixar aí do Facebook e usar para o que for preciso. Passa lá na sua escola, apresenta para os seus alunos. E conteúdos que, às vezes, um conteúdo como esse aí, dependendo do professor que está na frente ensinando inglês. Eu estava num treinamento semana passada de gerenciamento e aí o pessoal falou sobre o professor que está lá na frente, né? A própria pessoa que está dando a palestra falou, dependendo do professor que está aqui, porque eu vou ter que replicar aquele treinamento, você não aguenta, você tem que ter um negócio. Vocês têm um exemplo? Eu falei, eu tenho um exemplo. Por exemplo, eu sempre odiei matemática. Por quê? Porque eu sempre tive péssimos professores de matemática, que nunca me fizeram gostar de matemática. Mas eu amo português e amo história. Por quê? Eu tive um professor de história lá no ensino fundamental ainda, e nos primeiros anos do ensino médio. O cara era fera, ele entrava, a gente aguardava ansiosamente a aula dele, porque ele entrava na sala, ele já colocava a turma para cima, contando as suas piadas e tal, e buscando contar a história dentro daquele conteúdo, sabe? Dentro daquele contexto, e trazia para a gente de uma forma tão leve. A mesma coisa, dar aula, né? E no dia a dia, por exemplo, quando eu falei para você que nós vamos para as empresas fazer palestras de segurança. Então, o funcionário fica lá 1 hora ouvindo o médico falar sobre assuntos técnicos, ele não aguenta. Né? Acaba se desinteressando. Não que o médico seja ruim, mas porque para ele... Aí você vai lá, leva um boneco e diz que existem vários tipos de funcionários dentro da empresa em relação à segurança. E começa a dar nome aos bois. Ó, tem o funcionário assim, o funcionário assado. Terminou a palestra, sai todo mundo rindo. Lá no chão da fábrica, quando eles voltam para começar a trabalhar nas máquinas, vão ligar os maquinários, eles começam, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... Eles vão guardando esse conteúdo, né? Então, a forma de se fazer isso aí, o povo achava graça e, ao mesmo tempo, né, servia como conteúdo. Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na sequência a gente volta no último bloco para conversar com o pastor Zequinha. Ele vai contar mais um personagem e nós vamos dar o endereço para você poder acompanhar e ver o trabalho do pastor Zequinha. É diferente, a linguajar diferente, carinhoso, envolvente e penetrante quando se trata da palavra de Deus. Depois do intervalo, a gente volta já. Curta na página e compartilhe e também acione o sininho no canal da Mais TV e se inscreva no canal da Mais TV. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo?
Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas, com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Bem, estamos de volta conversando aqui com o pastor Antônio Carlos Ferreira, na verdade o pastor Zequinha. O pastor Zequinha que tem esta experiência, esta inteligência de trabalhar com bonecos ventrílocos. E isto é fundamental para ensinar. Eu queria dizer que esse programa foi gravado numa noite de domingo, quando o pastor passou por Siqueira Campos. Ele fez uma apresentação na Igreja Presbiteriana Independente e a gente convidou para uma entrevista rápida para não atrapalhar muito o trabalho dele. Mas a gente vai ter uma outra oportunidade. Qual é o endereço da internet que as pessoas podem observar o senhor? Tanto o YouTube como o Instagram e Facebook, é só digitar lá Zequinha e sua turma oficial. Ah, que legal. Zequinha e sua turma oficial, tudo junto. Tem os canais de YouTube, Facebook e inclusive no YouTube com os programas que foram gravados ao longo da pandemia aí, até dezembro do ano passado. Tem vários programas lá. E o programa tem vários quadros, as pessoas podem assistir, estão lá gravados no Facebook, né? Estão na base do Facebook, então é fácil de acompanhar. Que legal. Vamos começar então. O que a gente tem preparado aí para esse momento, para a gente conversar com o pastor, de uma das apresentações dele? Vamos ver? Ô tio, eu tô ouvindo as pessoas dizerem que depois dessa pandemia do coronavírus, muita gente vai ficar com problemas psicológicos. O que é isso? Problemas psicológicos, como é que eu posso dizer para você? Por exemplo, o medo, a ansiedade, a preocupação pode gerar muitos problemas na vida das pessoas. Por exemplo, pode gerar depressão, tem gente que poderá sofrer de síndrome do pânico e tudo mais. Pode ter várias consequências aí que de repente as pessoas depois vão precisar de uma ajuda para superar. Sério? Mas aí você está falando aí nesse negócio de problemas psicológicos, eu fico pensando que às vezes até o que nos falta para evitar que esses transtornos tomem conta da nossa vida, não que o fato deles tomarem conta da nossa vida signifique que a nossa vida não é uma vida para Deus, às vezes nós temos esses problemas, mas às vezes o que nos falta realmente é entender onde buscar ajuda durante as lutas, os problemas e as dificuldades, antes que cheguem esses problemas psicológicos. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui, lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam todas as vossas súplicas declaradas na presença de Deus por meio de oração e de súplica. E aí ele completa dizendo assim, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, talvez o que falta para muitas pessoas é onde estão buscando socorro, como estão fazendo para tratar a sua ansiedade, para tratar os seus conflitos vividos nesses dias. E não existe melhor maneira do que dobrar o joelho, do que entregar ao Senhor, como diz o texto aqui, olha, faça conhecido de Deus, ou seja, sejam todas as vossas declarações ou solicitações declaradas a Deus, para que Deus possa, por meio da oração e das suas súplicas, atender você. Então, quando eu penso em conflitos interiores, eu penso que muitos conflitos surgem justamente pela falta dessa relação mais próxima com Deus. Não que todos os conflitos sejam assim. Há muitas pessoas que vivem uma vida com Deus e ainda se enfrentam.
Que mensagem, né? É disso que as pessoas precisam ouvir, né, pastor? De uma forma muito descontraída e muito séria ao mesmo tempo. Esse bonequinho aí foi o que deu origem à trupe, que nasceu em 1997. Esse é o Zequinha. Esse é o boneco original. Né? Ele ainda está atuando e dá o nome à trupe. Então, ele começou com ele, depois surgiram novos personagens. Alguns personagens nós matamos, né? Tiramos de linha e entraram outros. Mas, por exemplo, eu tenho o Joer, que vocês viram, tem o Xing Ling, que é um chinês, né? Que foram personagens construídos por um artista plástico de São Paulo, que inclusive ajudou a construir Cocoricó, Ilha Rá-Tim-Bum, na época que ele trabalhava na cultura. Então, são personagens que têm o propósito realmente de levar de alguma forma a reflexão para cada estilo, né? Para cada tipo de pessoa, né? Então, o Joer atinge geralmente os mais idosos, aquela gente mais simples, porque ele se identifica, né? Tanto que o Joer me ajuda muito, eu faço um jornal lá na região, e o Joer é um dos comentaristas do jornal, e o povo ama. Na rádio. Porque é interior. Olha que legal essa interior, história. É interior, e o povo quer ouvir, né? Você mencionou aí para mim, aqui nos intervalos, que o seu programa, o seu jornal sempre inicia com uma oração. Sim. E um pensamento. O nosso inicia com o Joer, pensamento do Joer para o dia. E a pessoa ouve o pensamento e reflete sobre aquilo, é muito legal. E no final sempre a gente deixa uma mensagem. Mas ele e o Zequinha são os comentaristas das matérias. O então fica pastor, um negócio leve. É bom a gente dizer isso para as pessoas, que faz um programa na rádio comunitária lá de Califórnia. Califórnia é a região de Arapongas, Pucarana, aquela região norte. E ele faz um programa de informação e tem aí os companheiros deles para ajudar ele. O que a humanidade está precisando hoje? Mais humanidade? O que a humanidade está precisando hoje, na verdade, é profético. Jesus diz lá em Mateus 24, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24, Jesus traz o seu sermão profético, falando do fim dos tempos. E ele disse que o amor se esfriaria das pessoas. E esse amor não é o amor de relacionamento das pessoas, confundem muito isso. O amor de todas as pessoas perderam o amor, por isso que estão se matando. Não. A iniquidade é que está fazendo isso. O amor do qual Jesus menciona é o relacionamento com Deus. Então as pessoas se afastaram de Deus. Eu falo, Clarete, que a pandemia foi uma forma de Deus dizer para o ser humano: olhem para mim. E a expectativa era que as pessoas saíssem dessa pandemia melhores, mas muitos saíram muito, muito piores. E se você fizer uma abordagem com padres e pastores sobre a igreja pós-pandemia, as pessoas que queriam ter uma desculpa para abandonar, foi essencial. Verdade. As igrejas acabaram enxugando. E parece que o desinteresse aumentou. Então, o que as pessoas precisam? O que o mundo precisa? De Deus. E a própria Escritura diz na carta de João, lá no final do Novo Testamento, que Deus é amor. Então, esse amor é impossível se não for por Deus. Quando Jesus fala dos 2 mandamentos, lá em Mateus, ele fala: amarás o teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Fala um pouquinho da igreja a qual o senhor trabalha, enfim, e é integrante, a Igreja Nazareno. A Igreja do Nazareno é uma igreja que nasceu nos Estados Unidos, da junção de vários grupos individuais que existiam. Né? Geralmente as igrejas surgem de uma fusão, de uma separação. Lá foi de um agrupamento de grupos que tinham a mesma linha de pensamento. É de uma linha muito semelhante à Igreja Metodista, uma linha wesleyana, arminiana. Né? O que é essa linha, pastor, para que as pessoas... Nós temos hoje, no meio evangélico, por exemplo, a luterana, que na verdade surgiu com Lutero. Lutero foi o responsável pela reforma protestante. Né? Então, começou com Lutero. Nós temos a calvinista, de onde originou-se os presbiterianos. Nós temos a wesleyana, de onde originou-se os metodistas, a arminiana, da mesma forma, nesta linha,
E calvinista também. O calvinista foi o que eu falei, que são os presbiterianos. Calvino. Tá. Calvino, luterano e calvinista. Isso. Nós temos essas linhas. Na verdade, o que aconteceu é que cada grupo acabou seguindo uma linha, né? Eu entendo que, a princípio, aquilo foi muito importante para atingir todas as pessoas. Só que hoje nós perdemos a direção. Digo isso sem medo de dizer, né? Que a igreja perdeu o seu propósito, o seu objetivo. O evangelho se tornou raso e a igreja virou um centro de entretenimento. É por isso que eu entendo, nós temos muita igreja e pouca religião, pouca espiritualidade. E aí o que aconteceu? Se tornou isso, e cada dia uma nova vai se abrindo. E eu tenho hoje um projeto que já é antigo, chamado Espaço Convida, que antigamente era atrelado à Companhia Zequinha e sua turma, depois se transformou em um projeto à parte, que é um projeto de atingir as pessoas a partir da internet, a partir de conteúdos online, né? Então nós temos aí todas as quartas e domingos uma live que se resume a quê? A uma mensagem da palavra, e nós colocamos lá alguns grupos que cantam, né, que são conhecidos, hinos e cânticos realmente com letra, com profundidade, com propósito, que isso também, né? Por exemplo, eu digo do nosso lado aqui, o tal movimento gospel, ele perdeu o foco, ele hoje virou um negócio tão fora do padrão. Para ter uma ideia, os pastores, né, e mesmo até os padres nas lives em que queriam colocar alguns vídeos do YouTube para tocar com hinos, muitas vezes eram bloqueados. Por quê? Direitos autorais. Pois é. Né? Quer dizer, puxa, mas direito autoral, como assim? Tudo bem, eu entendo que para comercialização, a parte comercial, todo direito, não tem que se discutir, mas para ser usado na evangelização e na obra do Senhor, fica meio estranho, né? Mas assim, a igreja então é uma igreja histórica e ela está concentrada aí aqui no nosso estado, mais Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, essa região. E em São Paulo está lá, ela é muito forte em Campinas, muito conhecida em Campinas, estado de São Paulo, e ela está espalhada pelo país, mas ela tem um foco muito grande. O que me admira na Igreja do Nazareno é a expansão, né? Ela chegou a mais de 166 áreas, a maior parte dessas áreas países, e tem os seus trabalhos diversificados com comunidades diferentes, culturas diferentes e tudo mais, mas com propósito. A palavra ser pregada, é isso aí. E o senhor e os ventrílocos, como é que surgiu essa ideia? E o senhor faz isso não apenas na igreja, mas o senhor faz também para eventos corporativos, Sim, ou seja, para empresas? Como eu falei, e surgiu lá em 1997, 25 anos de carreira. O senhor já tinha noção disso antes? Como é que viu? Não, na verdade, os bonecos eu tinha. Os bonecos, não os ventrílocos. Bonecos fantoches, eu fui treinado por missionários americanos quando era adolescente a mexer com esses bonecos, movimentos e tal. Agora, a ventriloquia veio depois, surgiu, eu ganhei esse boneco que dá nome à trupe, não serviu para usar de boneco ventríloco, e aí o que eu faço? De repente, percebemos que dava para trabalhar a ventriloquia. Porque ventriloquia também, para as pessoas entenderem, não é só técnica, é dom. É que nem o músico. O sujeito não tem o dom da música, não adianta ele ser músico, vai ser outra coisa. Pois é, o que as pessoas às vezes não entendem é que o Senhor mesmo dialogando com o Senhor e manuseando ali. E exige aí, por exemplo, nesse tempo eu me envolvi com cultura lá em São Paulo, Secretaria de Cultura, participei de alguns treinamentos da Escola Wolf Maia, alguns treinamentos de interpretação, quer dizer, tudo isso faz parte. E quando se fala em igreja, as pessoas acham que pode ser feito de qualquer maneira. Eu acho que na igreja que deveria ser feito o melhor possível. Sem dúvida. Então, se eu toco lá no louvor, eu fazer o meu melhor, fazer escola, aprender mais e etc. Se eu faço uma outra atividade na igreja e eu tenho condições de me aperfeiçoar, eu vou me aperfeiçoar para daí fazer o melhor. Então, a proposta é essa. E hoje está aí. As pessoas perguntam, mas e como é que é esse negócio de trabalhar com boneco? Vou dizer uma coisa para você. Eu via os atores, os intérpretes de televisão, de filmes, dizerem, eu interpretei aquele personagem, eu fiquei meio deprimido, etc. É impressionante como quando a gente dá vida ao personagem, aquilo faz toda a diferença. E esses bonecos, às vezes, me surpreendem. Aí alguém diz assim, pastor, que loucura é essa? Como te surpreende? É você falando com você mesmo, como te surpreende? Porque as respostas, às vezes, são tão rápidas, mas é algo assim de Deus, quer dizer, é Deus dirigindo aquilo, e faz toda a diferença. E tem uma influência muito grande nas pessoas que vêm e avaliam
e escutam de verdade esse trabalho do pastor Antônio Carlos Ferreira, que é o pastor Zequinha. Bom, se alguém quiser comprar o serviço do senhor aí, no caso para questão corporativa, para empresas... Só entrar em contato. Qual o telefone do senhor? O telefone é 439-9969-1450 e pode entrar em contato também pelo e-mail zequinhaesuaturma@gmail.com. Mas vai encontrar no Facebook, no WhatsApp. Hoje o Facebook é um instrumento corporativo, YouTube, Instagram. Digitou lá Zequinha e sua turma, mesmo que não seja oficial, vai achar o e-mail, telefone, contatos em todos esses meios de comunicação. Eu queria te agradecer pelo tempo, por atender a gente, que o senhor seja mais feliz do que é e que essa sua felicidade e essa sua inspiração ajude outras pessoas a serem felizes, pastor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui participando desse projeto tão interessante, desse trabalho tão maravilhoso que é a TV aqui. Que Deus os abençoe e continue usando-os grandemente para isso. Amém. E olha, agora a notícia boa. Toda terça-feira, sempre a gente tem terça-feira mais entrevista. Assim que terminar a nossa entrevista do dia, entra o pastor Zequinha. A gente vai colocar alguns dos seus projetos, dos seus programas, para a gente poder acompanhar e aprender. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, começa a nossa entrevista. Terminou a nossa entrevista, entra o pastor Zequinha para você aprender a acompanhar aqui com a gente e acompanhar os canais e as redes sociais do pastor Zequinha, o pastor Antônio Carlos Ferreira. Toda terça-feira a gente conversa com alguém bem especial, porque você merece respeito. Gente que tem conteúdo, que faz, que fez e que fará algo pela comunidade. Toda terça-feira, segunda, Mais TV Esportes, quarta, Palavra Aberta e quinta-feira, Os Seus Direitos. O advogado dando dica e orientação sobre os seus direitos aqui na Mais TV. Muito obrigado. Até terça-feira que vem com Mais TV Entrevista. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas, com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida, de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos.